Olá, caros irmãos, caras irmãs. Nesta segunda parte do episódio 6 da série Jesus, o Divino Médico, vamos abordar um aspecto da subjugação espiritual, que na Bíblia é retratada como possessão, em que um daimon, palavra grega cuja tradução é espírito, atua constringindo o corpo físico a alguma patologia. Pessoas encurvadas, paralisias, cegueiras e outras formas dessa ação espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 240, fala sobre a subjugação. Diz ele que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral e também corporal. É muito interessante porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele inquire o Espírito da Verdade da seguinte forma: influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E o Espírito da Verdade responde: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles quem vos dirigem. Na primeira parte deste episódio 6, nós analisamos o caso do obsedado de Gadara, assim como o caso daquele jovem lunático que ora se jogava na água, ora se jogava no fogo, conforme a narrativa evangélica, e em que ambos tratavam-se de uma subjugação moral, com mudança de comportamento. Ainda relembrando o caso daquele jovem, o pai apresentou ele aos discípulos que não puderam expulsar aquela entidade espiritual porque eles não tinham uma autoridade moral suficiente. Como disse Jesus, para aquela casta de espíritos era necessário o jejum e a oração. Por que ocorrem obsessões? Allan Kardec, no item 245 do Livro dos Médiuns, define que a causa das obsessões variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo, de quem guarda queixas de sua vida presente ou de uma existência anterior. Muitas vezes também não há mais do que o desejo apenas e simples de fazer o mal. E conclui no item 252. As imperfeições morais do obsedado constituem frequentemente um obstáculo para a sua libertação. O abnegado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando em sua jornada na Terra, ele escreveu um livro audacioso para a época, por volta do ano de 1890, e também um livro muito inspirador, Desmistificando a Loucura, afirmando ele que, na maioria dos casos, trata-se de um processo obsessivo. É uma bela viagem pelo tempo e pelo que a ciência dispunha na época. Diz ele na introdução: em oposição à denominação de loucura científica com que designei e que representa o primeiro caráter da loucura, designaria esta segunda espécie pela denominação de loucura por obsessão, isto é, por ação fluídica de influências estranhas, inteligentes. Allan Kardec questionou os espíritos sobre essa questão e a resposta foi a seguinte, que está no item 254. A subjugação corporal levada a certo grau pode ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. No Livro dos Médiuns ainda, no capítulo 18, quando ele fala dos perigos e inconvenientes da mediunidade, os espíritos são categóricos sobre a questão do exercício da mediunidade provocar loucura, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. A pessoa que tem a sensibilidade espiritual teria alguma tendência a enlouquecer? Allan Kardec pergunta: poderia a mediunidade provocar a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso em virtude da fraqueza cerebral. Bom, dedicados irmãos, passamos a leitura evangélica do caso da mulher encurvada, que está narrada em Lucas, no capítulo 13, versículo de 10 a 17, e também do caso que está narrado em Lucas, no capítulo 11, versículo 14, quando Jesus expulsa um demônio surdo, mudo, e a pessoa volta a ver, a enxergar e a falar no momento em que ele afasta a entidade espiritual. Passamos então para fazer essa leitura, que nós temos aqui o Novo Testamento, pela tradução de Haroldo Dutra Dias,
e publicada pela Federação Espírita Brasileira. Primeiro caso de Lucas, o item 11 e 14. Ele estava expulsando um daimon que era mudo, e sucedeu que, ao sair o daimon, o mudo falou e as turbas maravilharam-se. Essa passagem ainda está em São Mateus, no capítulo 12 e no versículo 22. Mateus acrescenta que, além de mudo, ele era cego e surdo. E, afastado dessa entidade espiritual, o mudo e o cego, eles voltaram à sua normalidade. Pois bem, nós temos também o caso da mulher encurvada, que está em Lucas, no capítulo 13, que diz assim. Essa passagem é muito interessante, porque Jesus efetuou essa cura num dia de sábado, que teoricamente era reservado para o descanso pela tradição judaica. Mas Jesus, ele tinha uma lição muito importante para todos que estavam observando o que ele estava fazendo. Então diz assim: estava ensinando no sábado em uma das sinagogas, e eis que uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos estava encurvada, não podendo endireitar-se completamente. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Em resposta, ao chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curou no sábado, dizia à turba: há 6 dias nos quais é necessário trabalhar, vinde, pois, nestes dias para seres curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe o Senhor, dizendo: hipócritas, cada um de vós no sábado não solta do estábulo o seu boi, o seu jumento, levando-o para beber água? Esta, sendo filha de Abraão, a quem Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser solta desta amarra no dia de sábado? Ao dizer estas coisas, todos os seus opositores ficaram envergonhados, mas toda a turba se alegrava com as coisas gloriosas feitas por ele. Pois bem, dedicados irmãos, muito interessante essa passagem, porque Jesus disse com todas as letras que o mal que aquela mulher padecia, na sua coluna, ela estava encurvada, era fruto de uma ação espiritual, de uma obsessão. Nós lembramos agora, por exemplo, num caso que é narrado pelo médium Divaldo Pereira Franco e que consta no livro O Semeador de Estrelas, escrito pela médium e conferencista Sueli Caldas Schubert. Ela diz que certa vez o médium foi a Coatepec, no México, fazer uma palestra, um ciclo de palestras, começando pela Guatemala, e depois indo para Coatepec. E é um caso muito interessante, que vale a pena todos nós lermos ele na íntegra. Mas aqui, no caso, nós vamos dar o enfoque ao ponto que nos interessa para o estudo, já que, ao final da palestra que ele realizou, apresentaram para ele 2 jovens paralíticos, dizendo que o guia espiritual daquele povo haviam afirmado que naquele dia o orador da noite, o conferencista, iria realizar a cura daqueles 2 jovens. No final da palestra, apresentaram os paralíticos para que ele os curasse. Joana de Ângeles, porque naturalmente ele relutasse, o estimulou, dizendo que a cura seria feita pelos espíritos. Ele estendeu a mão e os 2 irmãos se levantaram. Mas o Divaldo reconhece que um dos paralíticos padecia, na verdade, de uma obsessão física. Como ele mesmo disse na narrativa deste fato, não era um paralítico orgânico. É muito interessante essas passagens para que a gente possa entender até onde pode ir uma ação espiritual. Por fim, Amélia Rodrigues Espírito, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Trigo de Deus, no capítulo Vidas Áridas, fala da cura do cego, surdo e mudo por obsessão espiritual. Nas suas próprias palavras: e sem compreender o que ocorria, experimentou um frêmito quando alguém o tocou suavemente a transmitir-lhe uma energia tão poderosa que o arrancou das sombras espessas e trouxe-lhe a claridade aos olhos. Não saíra da surpresa que o levava quase ao estupor, quando sentiu novamente a mão poderosa a tocar-lhe a boca. Percebeu que um estrondo profundo iria arrebentar-lhe os tímpanos e ele então passou a falar. Finaliza Amélia Rodrigues nessa passagem. Aquela era uma árida região, e áridos eram aqueles corações. Assim mesmo ele semeou a esperança e acenou aos sofredores as possibilidades da aventura mediante a experiência do amor. Que Jesus abençoe a todos nós, nos ilumine e nos ampare. Muito obrigado a todos. Muita paz.